Capítulo 15 do livro Dimensões do Espírito. Viventes dos céus. Conhecimento é poder. Em Zacarias 2, versículo 1, vemos que, levado às dimensões do Espírito, o profeta vê um anjo com um cordel de medir e lhe pergunta: aonde você vai? Não seria inteligente perguntar para que era o cordel, pois se supõe que era para medir. Portanto, o importante aqui não era para que serviria o cordel, e sim aonde o anjo iria com ele. O profeta Zacarias vê como esse anjo está medindo o território e como estabelece uma relação entre seus atos e a realidade profética da vontade de Deus. Isto é, em paralelo ao que estava executando sobre Israel, havia uma profecia sobre a nação que anunciaria o que Deus faria em um futuro próximo. Zacarias então vê o procedimento do anjo e absorve essa unção. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Respondeu-me ele: para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Zacarias 2, versículos 1 e 2. Obviamente, Zacarias seria a voz de Deus na terra sobre o que Deus faria com a nação de Israel. Esta é a parte revelada das Escrituras, mas lembre-se do que falamos anteriormente, que nas Escrituras existem revelações em todas as passagens que são as verdades que não se vê, mas que devem ser acessadas em outra dimensão, fora do natural, para conhecê-las. Aqui uma pérola escondida que inspira a procura dos tesouros escondidos que não podem ser revelados no natural, mas nas dimensões proféticas. Zacarias, como profeta, absorveu essa revelação e compreendeu, da mesma forma que Daniel, Ezequiel e João, que os anjos do céu têm a habilidade de medir objetos ou lugares e que essa medida está relacionada com os sinais proféticos do que Deus fará. Não podemos ir a dimensões proféticas com uma fita ou um cordel de medir, pois ainda que estejamos no momento do arrebatamento ou êxtase com uma fita de medir, só o corpo espiritual irá e o cordel ficará. Então, como vamos medir as coisas e objetos no mundo do espírito? Uma das verdades profundas para um profeta entender é que no mundo espiritual, conhecimento é poder. Ou seja, você não pode ter o que você desconhece, mas o que você conhece, você pode ter. Nas dimensões espirituais, seu desejo pela fé se converte em uma realidade. Direi isso de outra maneira: o que não é, você traz à existência pela sua voz. Ou melhor, a fé é a certeza. Deveria dizer substância do que se espera. A convicção do que não se vê, mas que começa a existir assim que você o chama. Se você precisa de algo nas dimensões espirituais, não deve colocar isso em uma mochila para quando for arrebatado, mas simplesmente deve enxertar o conhecimento na sua mente ou espírito. Uma vez que você se encontrar nas dimensões do espírito, você pode materializar, isto é, trazer à sua realidade profética tudo o que você precisa, por exemplo, uma espada, uma lança, um escudo, uma fita de medir. Mas não pode trazer nada à existência que não saiba para que seja. Você precisa conhecer quais são as armas proféticas e para que são usadas, ou o que é mais necessário em cada momento, de acordo com a dimensão profética em que você se encontra. Bem, nessa dimensão em que está Zacarias, ele aprende que a fita de medir é uma arma profética que traz o conhecimento da medida das coisas para liberar seu destino profético. Ou seja, ter esta arma é ajustar a realidade natural
as medidas do projeto de Deus nos céus para essa cidade ou nação. Entenda que, nessa expressão, um cordel profético é a maneira ou a linguagem de Deus para transmitir informação acerca de seu destino profético. Deixe-me esclarecer isso. A linguagem não é constituída apenas pelas palavras. Imagens, figuras e objetos podem transmitir mensagens poderosíssimas a alguém que conheça esse idioma. Por exemplo, uma cruz pode trazer uma mensagem direta a qualquer um que conheça o cristianismo. Um triângulo vermelho em um poste significa ceda a vez. Assim, o idioma de Deus muitas vezes é transmitido por medidas e um profeta com revelação entende as coordenadas com precisão. Por exemplo, se alguém diz a você os seguintes números: 1, 3, 5, 11, você pode dizer que estes são números ímpares, mas se alguém diz 9, 16, 26, um matemático compreende que são números binários. Então, quando Deus mede algo, está dando uma mensagem a seus ministros e Zacarias aprende essa verdade difícil e compreende que o segredo estava em medir o que se via, que nada aparece por acaso. Cada coisa com a qual você se encontrar nas dimensões espirituais tem uma importância vital para o desenvolvimento dos acontecimentos no natural. Então o profeta vê como os anjos fazem e rapidamente absorve essa revelação. Quando ele se encontra de novo com estes anjos mais à frente, em outra ocasião, reage de maneira diferente. E me disse: o que vês? E respondi: vejo um rolo que voa, de 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Zacarias 5:2. Um profeta inexperiente diria ao Senhor: tu sabes. E Deus responderia: eu estou perguntando a você. Um profeta maduro diria: um rolo voando, Senhor. E Deus diria: você não vê que não está voando, mas que voa? Mas o profeta diz: um rolo que voa, Senhor. Este nível de conversação profética enriquece as experiências e as visões não se perdem, mas são entregues completas ao corpo. Isto faz com que Deus dê a ele a interpretação literal da visão. A resposta de Zacarias foi: um rolo que voa de 9 metros de comprimento por 4,5 de largura, Senhor. Medidas convertidas em metros. Voltando à visão, ele usou precisão em 2 pontos importantes. Primeiro, ele afirmou que o rolo não estava voando, e sim que voava. Isto é, não era algo trazido pelo vento, mas tinha vontade própria e podia voar, se deslocar. E, em segundo lugar, ele dá as medidas exatas daquilo. Bem, é aqui que vemos como funcionam as repartições. Zacarias tinha absorvido dentro de seu espírito a capacidade profética de medir as coisas quando ele via ou se achegava a elas. O profeta, por assim dizer, comeu, engoliu, absorveu a fita de medir. Nas dimensões, as unções que você vai conhecendo passam a ser parte de você, e a maioria delas não são objetos físicos, são conhecimentos. Muito das figuras que vemos nas dimensões espirituais nunca existiram. São só figuras para que nossa mente natural possa compreender o poder que há nelas. Quando se vê uma fita de medir, Deus está dizendo que é necessário medir e saber o comprimento das coisas. Mas, quando você absorve esse dom no seu espírito, então não é que tomará uma fita de medir, mas que, como essa unção está no seu espírito, se você olhar para qualquer coisa, basta desejar, ou pensar, ou se aproximar e já tem o conhecimento completo daquilo. Tremendo! Agora Zacarias podia simplesmente olhar e saber com precisão a medida de tudo.
Todo pensamento é revelado aos profetas quando estão presentes e não se pode ocultar nada. Seus pensamentos são conhecidos e respondidos por outros profetas ou anjos. Se alguém pensar algo, outros profetas ou anjos o sabem. Então a proximidade dos ungidos de Deus entrega a você uma carga inestimável de unções indescritíveis que enche seu espírito. Deus põe mais ênfase à visão profética de Zacarias e traz a ele uma revelação mais profunda sobre esse registro de Deus. Um profeta em proximidade com os anjos pode absorver dos dons deles e incorporá-los a seu espírito. Onde está a unção ou o espírito que operou nos profetas de antigamente? Pelo que sabemos, Deus não enviou o homem profeta só em uma geração. Ele enviou as unções aos seus servos durante as épocas, revelações e poderes que vêm como dom à humanidade por meio deles. As unções que estiveram sobre eles naqueles dias estão vigentes ainda hoje e só estão aguardando ministros que as recebam e as multipliquem sobre as pessoas da terra. Subtítulo: Periscópia profética. O espírito do profeta está dotado de um dom de revelação profundo. Nos capítulos anteriores, me referia à morte de Eliseu quando vê, dentro do espírito de Azael, que reinaria e seria um assassino de multidões. Mas também, de muitas outras maneiras, um profeta dimensional pode entrar no espírito de uma pessoa e descobrir o que há com ela. O espírito humano é como uma grande galeria cheia de recintos e salas, e neles há diferentes destinos para uma mesma pessoa. Se optar por fazer isto, então seguirá por um caminho ou outro dependendo das suas ações. E para cumprir esse propósito diferente, o homem tem dentro de si várias unções das mais diversas. Portanto, creio que deveríamos aprender a conhecer as unções que estão destinadas dentro de nós, pois trabalhar nelas é assegurar uma vitória no nosso propósito. Dentro de cada homem que nasce, há virtudes, talentos, dons inatos que vivem com ele, que têm aparência de naturais como se fossem habilidades, mas na realidade são amostras de dons que Deus entregou. Dentro de prefeitos, governadores, de repente, há um dom de apóstolo que não encontrou a revelação de Jesus Cristo e o inimigo usa a virtude do governo e da organização como um baluarte para governar a cidade. Agora, imagine um apóstolo no governo de uma cidade, tanto no político como no espiritual, seria tremenda a conquista que se poderia ter. O certo é que as pessoas trazem dentro de si essas habilidades naturais. Esses dons são implantados dentro de você pelo Senhor. Uma pessoa não pode escolher ser pastor ou profeta, pois depende do destino de Deus para ela, mas se tem um desses ministérios, depende dela pedir ao Espírito Santo que lhe dê dons para cumprir esse ministério, e poderia ter o dom do ensino ou o dom da profecia para cumprir melhor com o seu ofício. Há dons que as pessoas recebem de outros ou do próprio Espírito Santo, mas há dons que vêm dentro da pessoa quando a vida é gerada. Eles são embutidos às virtudes que estavam destinadas para elas desde a fundação do mundo. Esses dons têm uma grande importância, pois podem operar continuamente em um ministério. Há dons que dependem da influência e do enchimento do Espírito Santo, mas há outros dons que, quando os executamos, são ativados imediatamente. Eles não dependem de estarmos na quinta glória ou não, só que creiamos no Senhor. Então tiramos esse dom e o lançamos e já se produz a ativação imediata.
Esses dons correspondem a uma categoria que está dentro da natureza da pessoa e a uma parte do ministério profético de tomar a unção do Espírito Santo e entrar na pessoa para ativar dentro do seu espírito esse dom. Se não for ativado por outro profeta, esse ministro pode chegar a morrer sem saber que tem esse dom. Duro, mas real. Há pessoas que morreram nas gerações sem conhecer o dom ou a virtude pela qual vieram à vida. Descobrir os dons naturais que temos dentro de nós é aproximarmos-nos do cumprimento de nossos destinos. Necessitamos da unção profética, ela pode esquadrinhar o homem, encontrar estes dons e ativá-los. O espírito humano é como um rio de muitos braços que se conectam dentro de si em um paralelo ao sistema nervoso ou sanguíneo, e um espírito adestrado pode entrar dentro dele e submergir nestas águas. Lembre-se que o homem é mais que matéria, é uma dimensão que contém duas dimensões menores dentro de si, a alma e o espírito. Por dentro, você pode ser visitado, estudado, habitado, edificado ou destruído. Continuando o capítulo 15 do livro Dimensões do Espírito. O espírito de um ministro pode alojar dentro de si inúmeros talentos, palavras, galerias de conhecimento, dons naturais. Dons âncora são aqueles que são ativados pelo sopro do Espírito instantaneamente. Quando você vê um espírito, você pode entrar nele e descobrir do que é feito. Cada ferida, ainda que seja emocional, fará uma alma secar. Uma vida cheia do Senhor formará uma alma limpa e pura. Uma alma pecadora terá um interior cheio de escuridão e maldade. A alma é como um grande edifício que pode conter milhares de quartos nos quais, em alguns deles, pode-se abrigar espíritos da mentira, rejeição, frustração e etc. Em outros, podem estar talentos maravilhosos do Senhor. Por isso, as Escrituras nos alertam a guardar nosso coração, alma, sobre todas as coisas guardadas. Dentro do homem, cada sentimento, cada experiência da vida, cada pensamento ocupa um lugar físico. É como que se materializasse. Você, cristão, pode ter a aparência de piedade, mas por dentro ter áreas que precisam ser curadas. E é necessário a periscópia profética para poder ir a essas áreas pela revelação do Espírito Santo e desarraigar esse sofrimento. Entrar em um espírito é importante e vital. Quando lemos que alguns endemoninhados nos dias de Jesus eram possuídos por legiões, estamos falando que dentro do espírito de um homem havia talvez 2.000 demônios. Imagine então tudo o que pode acontecer dentro desse homem. Agora, com a periscópia profética, você pode entrar no espírito da pessoa e dar ordens ao espírito e à alma, sem que necessariamente isso passe pelos ouvidos da alma do homem ou seus ouvidos naturais. Sem que a pessoa saiba, você pode entrar nela e desatar suas ligaduras, expulsar os demônios e deixar essa dimensão livre e cheia do Espírito Santo. E sem causar um trauma psicológico na pessoa, pois imagine uma alma necessitada e você dizendo a ela que vai entrar nela e tirar 300 ou 2.000 demônios que ela tem para que fique bem. Mas, com a periscópia profética, você pode entrar rapidamente em sua alma, esfregar bastante nossa dimensão com a sua, até que os demônios estejam ao alcance de nossas mãos espirituais e possamos pegá-los um por um
ou por dúzia ou milhares e arrancá-los literalmente pela força de dentro da pessoa. Jesus disse que pegaríamos serpentes com as mãos e que pisaríamos em escorpiões e eles não nos feririam. Um bom lugar para fazer isso é dentro do espírito do homem. Entrar, pegar os invasores, tirá-los, derrotá-los e sair sem sofrer danos e sem causá-los à pessoa. Pegarão nas mãos serpentes e se beberem coisas mortíferas, não lhes fará mal. Sobre os enfermos colocarão as mãos e os curarão. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Subtítulo: Redirecionando destinos proféticos. Outra virtude que podemos aproveitar é para redirecionar o espírito da pessoa e encaminhá-lo a seu destino profético. Há ordens, gritos proféticos que muitas vezes a mente natural do cristão ou do ministro não está preparada para suportar por sua formação, imaturidade, traumas e etc. Então, em vez de gastar muitas palavras, você pode instruir o seu espírito a fazer o que é certo, por meio de uma modificação de sua conduta espiritual por influência do nosso espírito. É como dar ordens de espírito a espírito. No momento, ele não entende muito bem ou acredita que está entendendo algo com sua mente, mas dias, meses ou anos depois, quando está em outro nível, isso se ativa e a pessoa sabe como atuar em consequência de ter tido seu espírito modificado por uma profecia ou uma aproximação dimensional. João Batista teve seu destino alterado. Ele jamais poderia ser normal, ele tinha uma profecia que o antecedia e que antes de nascer, quando estava sendo formado, foi ativada nele pela proximidade de Jesus de ventre a ventre. Aconteceu que quando ouviu Isabel a saudação de Maria, a criança saltou do seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41. Vejamos como isso funciona. Jesus diz a seus discípulos que eles fariam obras maiores que as dele em seu nome. Naquele momento, a maturidade dos discípulos não era suficiente para desafiar a sua fé. Apenas fazia algo parecido com o que Jesus fazia. Nem todos os demônios iam embora, as curas não eram frequentes e os milagres eram totalmente limitados. Passando algum tempo, anos depois, a maturidade chega e eles estão curando com a sombra e fazendo sinais e prodígios. Vemos Pedro intervindo na ressurreição de um acidentado, quando aquele ouvinte que o escutava cai do telhado e morre. Não é uma morte natural, é um acidente. No mínimo, tinha a cabeça, a coluna ou o pescoço quebrado. Mas Pedro não duvidou em pedir sua ressurreição. Ele recebeu a revelação no momento, recebeu a ativação com o Espírito Santo e recebeu o dom para isso quando Jesus disse-lhes que poderiam fazer obras iguais e ainda maiores. Posso ver Jesus dizendo essas palavras a seus discípulos, mas ao olhar para cada um deles, entrar neles e ativar o destino que havia para que assim Pedro ressuscitasse, batizasse a outros com o Espírito Santo, curasse e etc. Jesus não podia dizer-lhes aquilo, mas introduz neles o dom e dá a ordem em seu espírito, que se manifesta muitas vezes no futuro.
Imagine a grandeza que há nisto, poder não só ver o conteúdo do espírito do homem, mas ativar os dons de Deus ou dar ordens ao seu espírito. Em uma geração profética se curarão, se santificarão milhares de pessoas pela repartição de espírito a espírito, onde não são ouvidas as palavras, mas são geradas as maiores proezas já vistas. Subtítulo: O poder das transfigurações. Mostra-me tua glória, foi o que gritou Moisés. Só ver a glória do Senhor lhe bastaria. Estevão é chamado de primeiro mártir da era cristã, embora haja outra característica da vida dele que o torne especial: sua transfiguração. Quando Estevão estava em uma situação difícil, defendendo sua fé, sucedeu algo inesperado que vai mais além da compreensão desses dias. As Escrituras dizem que, em meio àquela agitada acusação, em um ambiente totalmente hostil, algo aconteceu. As Escrituras falam que seus inimigos não podiam resistir às palavras que ele falava, ou seja, ele não estava usando palavras de sabedoria, mas cada declaração de Estevão era como uma espada que lhes atravessava profundamente. Eles, mesmo quando lhe acusaram, não impediram que a mensagem fosse dada completamente para testemunho deles. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 6, versículo 10. Subtítulo: Sucção profética. Veja a riqueza do texto sagrado. Ele expressou e expôs uma mensagem com riqueza de detalhe, expressando a glória de Jesus. Sua mente e seu espírito estavam impregnados, consumidos, cheios do Espírito de Deus. Como aconteceu isso? Depois que lhe acusaram e disseram todo tipo de mal contra ele, então se diz que, fixando os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo. Então todos os que estavam sentados no concílio, e ao fixar os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6, versículo 15. Literalmente, no rosto de Estevão, um anjo se transfigurou. A mente e o espírito de Estevão receberam uma inspiração profunda. Suas declarações e afirmações foram poderosas e pôde declarar a mensagem. Estevão refere-se a Deus como o Deus da glória. De qual glória estava falando? Estevão entendeu que o Deus dele era o mesmo Deus que se havia glorificado diante de Moisés, mostrando-lhe sua glória no deserto. E mais, ele faz declarações que não estavam antes nas Escrituras, como a que um anjo apareceu na sarça ardente e chamou a Moisés. Atos 7, versículos 30 ao 35. Os judeus eram zelosos pelas Escrituras e eles tinham dentro de seu conhecimento da sua verdade absoluta que Moisés havia recebido toda a lei do Senhor diretamente, mas Estevão os confronta. Você se atreveria a enfrentar a palavra que Deus havia enviado a eles pelas mãos de anjos? Atos 7, versículo 53. Estevão, em seu rosto, deixava ver a glória e o esplendor dos anjos. O texto indica que, enquanto ele falava, cada vez mais as dimensões se abriam pela exposição pura da palavra. E, à medida que falava, então as dimensões do Espírito se uniam com o tempo profético na terra, permitindo assim um fluir direto e inspirador para o espírito de Estevão, que podia pregar e dizer coisas que não eram conhecidas em seu tempo, mas que viriam a ser parte das Escrituras.
O que acontecia é o que conheço como sucção profética. Isto é, as dimensões se abriram tanto que apenas o corpo e a voz de Estevão estavam na realidade natural. Todo o resto estava submerso na realidade do Espírito, que era mais forte e mais real para o Espírito de Estevão e, à medida que ele recebia essa revelação, mais era submerso na dimensão espiritual. Isto fez com que ele pudesse declarar aos presentes algo de tudo aquilo que ele estava recebendo em sua visão. Era mais que um êxtase. Realmente Estevão, com seu espírito e pregação, trouxe ao mundo do espírito a realidade natural. E quando isto acontece, se nota o reflexo disso na realidade natural. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Atos 7, versículos 55 ao 57. Os presentes, tapando os ouvidos, arremeteram contra ele até poder matá-lo. Esses textos indicam que eles não poderiam enfrentar a sabedoria com que ele falava, pois era superior à humana e seu conhecimento era inspirador. Assim, eles mesmos, os inimigos, estavam paralisados pela dimensão que se havia aberto e, se continuassem ouvindo, seriam totalmente derrotados pelo poder que era difundido nas palavras. Assim que tamparam os ouvidos para se isolarem da influência espiritual e atacaram a Estevão, foram as forças demoníacas homicidas deles que trataram de destruir a Estevão. Estevão já não estava mais, pois declarou em suas palavras: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, versículo 56. Isso significa, então, que todas as dimensões de acesso ao trono estavam sobre ele. Os céus, as dimensões, se abriram. Continuando o capítulo 15 do livro Dimensões do Espírito. Esse é o terceiro e último áudio deste capítulo e também é o final do livro. Aleluia. Subtítulo: Transferência por decretos. Agora veja sua última declaração. Não lhes impute este pecado. Atos 7, versículo 60. Esta não é uma declaração de um moribundo? Era a força de um espírito que estava vendo Deus face a face. De alguém que, apenas uns instantes atrás, havia tido seu rosto transfigurado em um anjo. Era a expressão de alguém a quem certamente Deus concederia o último pedido na terra. Estevão não estava morrendo? Ele começaria uma viagem direta à presença de Jesus. É maravilhoso que as Escrituras declarem que as roupas, as vestes de Estevão são colocadas aos pés de alguém chamado Saulo, que mais tarde se converteria no apóstolo Paulo. Agora veja que Estevão pediu a liberação, o perdão dos pecados dos que lhe causaram mal. Ao que parece, pelo fato da roupa ser levada a Saulo, que era o diretor ou responsável direto por sua morte. Estevão, entre outras palavras, estava dizendo: Pai, perdoa a Saulo, sem conhecê-lo. Já foi explicado como ocorrem as transferências e o poder impregnado no tecido, nas vestes e quanta unção havia no sangue de Estevão.
Veja que Deus permite a morte de Estevão, mas o que parecia derrota para a igreja se transformaria em uma vitória maravilhosa. Deus estava retirando do jogo um evangelista que havia corrido a carreira, mas estava atraindo para si um apóstolo para uma geração. As vestes, o sangue de um transfigurado que viu a glória de Deus, seria o veículo para legalizar o chamado sobrenatural de um criminoso e torná-lo apóstolo do reino. Porque Deus chamou a Paulo de uma forma tão sobrenatural, o qual foi a legalidade de Deus para intervir na vida de Saulo e mostrar-lhe o seu poder. Deus não poderia fazer isso como uma exceção, pois seria injustiça com os demais pecadores. Mas Deus, sem dúvidas, estava dentro de um marco legal, reclamando uma alma de acordo à intercessão de um mártir que, antes de morrer, cancelou os pecados de um pecador. Agora vejamos que a conversão de Saulo foi impregnada de um poder sobrenatural e essa unção, essa glória, essa sensibilidade, esse chamado sobrenatural foi aberto. Conduzidas pelo Espírito, as palavras de um homem que veio a ser o primeiro homem com registro bíblico a se transfigurar na nova aliança. De onde Estevão absorveu esse poder? Qual foi a chave que ele recebeu? De onde recebeu sua transferência? Que estranha manifestação de poder foi a que experimentou Moisés, que o guiou em seu tempo. Moisés foi o maior dos profetas de muitas gerações. Que estranhos mistérios e poderes se reuniram em seu ministério e que sustentaram sua vida e sua caminhada por anos. Moisés, um dos profetas mais significativos da antiga aliança, foi honrado pelos israelitas e por Jesus. Sua vida e ministério nos deixam algumas perguntas sobre assuntos que não estão de todos explicados, mas temos escrito o suficiente para saber que sua vida esteve rodeada de sobrenaturalidade e mesmo após sua morte, mais de 100 anos depois, faz uma aparição majestosa no Monte das Oliveiras, conversando com Jesus. Que estranhas unções havia em seu corpo que fez Satanás se interessar e até se animar a combater por seu corpo com o anjo Miguel. Subtítulo: Rostos de Transfiguração. Moisés, um profeta que acessou a dimensões sobrenaturais, nos deixa um ensinamento forte sobre seu ministério. Vemos em sua vida os primeiros registros de um rosto de transfiguração. As Escrituras nos dizem que, quando ele desceu do monte, seu rosto tinha um resplendor tão grande que era insuportável. Seu rosto era como o de alguém que havia estado com Deus. Embora Abraão, Jacó e outros tivessem estado em contato real com anjos e com a figura de Jesus através do anjo de Jeová. Literalmente no rosto de Moisés se podia ver Deus. A transfiguração estava sobre ele. As pessoas não disseram que bonito. Vemos a bondade ou o amor do Senhor nos seus olhos. Mas a reação foi violenta. Pediram para que cobrisse seu rosto, pois não suportavam a unção do Senhor sobre eles. Moisés e Elias aparecem para Jesus no Monte da Transfiguração e o mais surpreendente é que não só apareceram, como também falaram com Jesus e conversaram sobre a sua partida. As testemunhas disto foram os discípulos Pedro, João e Tiago. Os discípulos viram o Senhor glorificado e o contemplaram enquanto ele se glorificava diante deles. Estes receberam transferência do Espírito de Jesus e ainda das manifestações que experimentou Moisés
E por sua vez, eles no concílio dos apóstolos oraram e transferiram essa mesma unção à vida de Estevão e de outros para enviá-los no poder do Espírito como ministros. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. Atos 6, versículos 5 e 6. Estevão recebeu entre as diversas unções o poder da transfiguração e usou no momento indicado. E essa mesma unção impregnou suas vestes, que mais tarde foram depositadas aos pés de Saulo. Este levantou aquelas roupas como troféu de sua vitória, mas no momento do contato era a unção da transfiguração que ele estava tocando. No sangue de Estevão estava a unção de Jesus, de Elias, de Moisés. Era a própria unção de Deus. Mas ele tinha algo a seu favor que não sabia. Deus o havia elegido para que levasse a sua glória diante dos reis da terra. Atos 9, versículo 15. A transfiguração tem um poder em si mesma, é a glória de Deus. Em um instante desses, a unção mais pura e mais densa, a mais pesada que pode vir dos céus, é liberada das dimensões sobre uma cidade, uma nação, uma pessoa. O espírito que acessa a presença de Deus não pode permanecer igual. Veja Moisés, que voltou com o seu rosto mudado em outro, pois a glória de Deus veio impregnada nele. Estevão, outro sob a graça, pôde deixar que saísse dele o poder do Espírito, mas essa unção não foi usada para salvar uma vida, mas para gerar um ministério que transformaria o mundo de sua época. Ele estava encarregado de deixar uma parte importante das Escrituras para que as gerações futuras tivessem um mapa, uma orientação profética. Deixou um entendimento para que as gerações de hoje, na última dispensação da igreja, tivessem um fundamento para usar a glória da transfiguração. Para que os profetas de uma geração que teria a responsabilidade de apresentar uma igreja perfeita a Cristo possam conhecer a potência da glória do Senhor que prevalece sobre a maldade. A geração final é a geração em que foram restauradas as lâmpadas do conhecimento. Nesse sentido, certamente nenhum livro pode dizer todas as coisas que acontecerão e nem mostrar todos os caminhos. Porém, essa restauração da lâmpada do conhecimento é nossa esperança de que Deus restaurará o espírito dos profetas desta geração, para que traga luz sobre uma dimensão e outras luzes de outra dimensão, até que haja luz suficiente para iluminar toda a terra. Profetas, despertem, saiam de seus limites. É o tempo da conquista e o Espírito assim diz. Suba aqui, venha, e te mostrarei as coisas que acontecerão. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas,
mesmos as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 10. Glória a Deus. Aleluia. Este é o último capítulo do livro, porém, o próximo áudio é o epílogo. Amém?